Viva na justiça. Sim, eu sei que é um tema muito polêmico muitas vezes quando nós falamos de justiça, mas uma verdade é clara. Todos nós não gostamos de mentira. Todos nós queremos viver sempre naquele estado de contentamento, de entender os porquês, de estar vivendo a justiça, né? Sempre ela vai estar ali em pauta. Mas e a justiça da nossa essência? A gente não aceita corrupção, a gente não aceita coisas que fazem no qual nos desagradam. Mas e a justiça da minha essência? E o que seria isso também? É dar voz a todos e fazer com que os direitos e deveres da minha essência sejam cumpridos. Mas e a verdadeira verdade? Será que a verdade sobre as minhas emoções, eu quero encará-las? Será que eu realmente estou vivendo na minha justiça? Não estou falando da justiça dos homens, na justiça, né, lá de fora, dos advogados, dos juízes, não. Eu estou falando na justiça em relação às minhas verdades. Eu estou dando voz àquilo que eu realmente acredito. Eu estou vivendo a minha verdade da forma como eu realmente quero? Ou eu passo por cima de tudo isso para agradar o que está lá fora? Ser uma pessoa justa é se despir de preferências, não é dar espaço por exceções. Por que você cobra tanto que as pessoas lá fora sejam corretas, que não roubem, que não façam isso, nada de errado? Mas se você com você mesmo, você está fazendo tudo correto, tudo que deveria ser feito você está fazendo. E quando você olha para a sua justiça, da sua existência, na sua essência, é olhar para a verdade, por mais que ela doa, por mais que seja difícil de encarar. Porque muitas vezes a gente evita, a gente tampa o sol com a peneira. A gente não quer encarar que aquele marido tá me dando muito trabalho, ou aquele filho, ou aquela situação. E aí eu passo vivendo dessas mentiras. Mas é isso que eu quero para mim? Como que eu posso cobrar que o meu marido seja leal, fiel, verdadeiro comigo, se eu não sou comigo mesmo? Se na minha essência eu não vivo a minha verdade? Se eu não sou verdadeira com as minhas emoções? Se o preço que eu pago está sendo muito caro, porque está sendo contra as minhas verdades? E que esforço tremendo que a gente faz, que esforço tremendo que a gente acaba pagando para ter às vezes um status, para fazer parte diante de uma sociedade, de um meio. Mas aquilo, de verdade, está na minha essência, está na minha justiça. Porque é lá na frente depois que quem vai pagar a sua conta é você, não é mais ninguém. E você passou uma vida inteira desfrutando de emoções que não condiziam com a sua essência. De verdades que você não quis enxergar. Às vezes você está num relacionamento tóxico, mas não é porque o outro está te maltratando, é porque você está permitindo. Então, que justiça é essa que você quer cobrar se você se permite viver emoções totalmente destrutivas? Porque ninguém impõe nada a você, a não ser que você aceite. Ninguém coloque uma sentença final na sua vida, a não ser que você aceite. Não existe doença, não existe médico que possa comprovar o teu fim, a não ser que você aceita. A partir do momento que você aceita, aí tudo bem, tá tudo certo. Mas olhar isso, olhar com esse olhar verdadeiro para suas emoções, doa o que tiver que doer, ver o que é preciso manter e o que é preciso ser mudado. Mas na nossa comodidade, no nosso ego, o que a gente muitas vezes faz? A gente evita de olhar porque vai precisar ocorrer muitas transformações. E aí, para que mudar? Para que sair da nossa zona de conforto? E é preciso ter muita coragem para bater de frente, para falar, para gritar se for necessário, mas para dar esse basta, bater o martelo, dar o ponto final diante da situação que você já não aceita mais. Viva na justiça, mas na sua justiça existencial, na sua essência. A justiça não precisa ser igual para todos, não, porque é uma expressão de respeito. E a todas as pessoas que vivem na sociedade, cada uma tem a sua cartilha, cada um tem lá os seus decretos, as suas crenças. Quando você é justo com você mesmo, que você faz aquilo que realmente te dá prazer, o que começa a acontecer? A tua autoestima, ela está sempre cada vez mais alta. O teu amor próprio,
Traga esses benefícios para si mesmo e não para os outros. Viva na sua justiça de verdade, não aceitando migalhas de ninguém, não aceitando que você, se rasteje mendigando sentimento, porque não é o outro que vai te fazer feliz. Não é a pessoa lá fora que vai te fazer feliz. É você com você mesmo. Não tem dois pesos e não tem duas medidas. A justiça existe para todos. E você tem a oportunidade de estar fazendo esse processo evolutivo aí dentro de você. Essa é a verdadeira conquista da sua liberdade. É estar livre dessa sentença final, dessas migalhas, dessa vida miserável que muitas vezes estamos vivendo por ego, por status, por querer manter algo que não condiz com as suas verdades, que não condiz com a sua história, que não condiz com a sua essência. Para que ser o que você não é? São máscaras. E diante da justiça divina, quando é você com a sua centelha divina, elas caem, elas não ficam. Então tenha coragem. Tenha coragem de olhar para cada escuridão, tenha coragem de olhar para cada medo, tenha coragem de olhar para cada angústia, porque aí é onde você busca a sua verdadeira liberdade. É essa justiça que você precisa estar aplicando dia após dia, com aquilo que são as suas verdades. Não são as verdades dos outros, é a sua. E se você não sentir vontade de conversar, explicar, e se você não sentir vontade de dar satisfação para o outro, o porquê das suas mudanças, simplesmente não converse, não diga uma única palavra, não esteja vindo, a não ser que aquilo seja espontâneo seu. Mas você não precisa aceitar tudo que é imposto para você. Viva na sua justiça. Se você não consegue dialogar, não se preocupe. Não se preocupe se as pessoas acharem que você está ficando maluco, digamos assim. Mas desfrute da sua surdez. Seja mudo muitas vezes, aceite isso. E se elas acham que você ficou mudo, simplesmente aceite, porque é melhor do que você ir contra a sua essência. O problema real é como as pessoas falam o tempo inteiro, mas elas não estão dizendo nada, porque elas continuam a falar, falam, sem parar, mas sem pôr emoção, sem pôr verdades. E são tantas falsidades que a gente vive, que chega num ponto que o vazio se torna tão intenso, que aí sim dá medo, aí sim dá aquela angústia. E as pessoas continuam a falar porque estão vazias de si, falam de tantas coisas, mas quando é falar daqui, da essência, não consegue. Porque aqui só tem vazio. Mas se você ficar na sua consciência, você vai entender quantas tolices e quantas coisas que as pessoas vomitam de uma certa forma, sem amor, sem valia, coisas supérfluas, coisas que não agregam a nada. E se você não for para agregar alguma coisa, então hesite, fique mudo, apenas observe. No início vai parecer que você está perdendo a capacidade de se comunicar, mas não é o caso. Na verdade, as pessoas não conversam para se comunicar, mas para evitar a comunicação. Começam a falar dos outros ao invés de falar de si mesmo. E as pessoas que vivem nesse julgamento o tempo inteiro para falar do outro é porque elas não querem conversar nada. E logo você vai ser capaz realmente de se comunicar, porque você vai começar a falar da sua existência. Espere e não force, sinta. Se aquilo que você for falar não estiver conectado com a sua emoção, mantenha-se no silêncio, não se preocupe. Porque toda a sociedade se sustenta sobre conversas e conversas, linguagens e futilidades e vazios tão eloquentes, que muitas pessoas, para serem ouvidas, elas precisam gritar, elas precisam se impor para se tornar poderosas na sociedade, para se tornar líderes, políticos, né? Para isso você tem que falar com muita bravura. E no fundo, o maior sábio é aquele que sabe ouvir. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. E você não precisa ficar com receio de perder o domínio, não. Muito pelo contrário. Antes você abrir a boca no momento certo, na hora certa e falar a coisa certa, do que gastar 1001 palavras sem falar nada. E é isso que a gente vê muito claramente lá fora. Seja sábio. E a sua inteligência emocional,
ela acontece quando você começa a observar cada vez mais. Quando você entrar fundo no silêncio, pela primeira vez, as suas palavras vão carregar significado. Porque não é apenas a palavra física, mas vai ser a palavra do amor. Então elas serão palavras que irão preencher, serão palavras de luzes, elas terão poesias em si, será uma dança, elas carregam consigo a graça que você traz do seu interior. Então seja justo, seja verdadeiro com você mesmo. Só assim você consegue ser pleno também lá fora, na sua maturidade, na sua inteligência emocional, na sua sendo sábio diante daquilo que realmente precisa. O mundo está cheio de intelectuais, mas pobre de pessoas sábias, porque o intelectual só fala e quer conversar cada vez mais, mas não está conversando de nada. Fala tanto, mas não fala nada. Quando a gente fala com o coração, pode ser apenas uma única palavra ou até mesmo um gesto. Vale mais do que muitos dicionários por aí. Vale mais do que muitos livros, porque está saindo do teu íntimo, porque você está sendo verdadeiro com você. Então viva na justiça. Viva na justiça das suas emoções. Não tampe o sol com a peneira. Faça com que independente de quais verdades você está precisando enxergar na sua vida hoje, não fuja delas. Ali está o teu processo de liberdade. Ali está o teu processo de maturidade. Então, nesse dia lindo que está apenas começando, bora lá. Ontem você deixou morrer muitas coisas. Hoje te convido a viver na justiça, na sua justiça existencial. Não faça nada que não esteja dentro da tua integridade, dentro daquilo que você realmente comunga de verdade. Esse é o maior prazer da vida, ser livre dessas emoções para agradar o que está lá fora.